paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus. Eu, irmão Adilson, juntamente com o pastor Sérgio. Bem-vindos ao canal É Tempo da Verdade. Queremos trazer mais uma palavra do coração de Deus para o seu coração e venha crescer junto conosco em nome de Jesus. Tudo na bênção, pastor? Na bênção, irmão Adilson. Estamos aqui em nome de Jesus, para mais uma vez compartilhar aqui a palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém? Amém. Hoje nós queremos, irmãos, tratar sobre um assunto muito importante. Qual que é o assunto? A tentação. Quando aceitamos a Jesus Cristo, ou quando estamos no processo de conhecimento de Deus, de salvação, estamos no processo de busca por Deus, estamos no processo onde estamos pedindo, clamando ajuda por Deus, querendo mais de Deus, o inimigo, que é o Satanás, que é o que domina o sistema desse mundo, ele vai estar sempre espiritualmente criando situações para que nós continuemos afastados do Senhor, para nos afastar, para nos distanciar de Deus, criando tentações para que voltemos à velha vida, para que voltemos a práticas daquilo que não agrada ao coração de Deus, a prática daquilo que nos afasta do Senhor. E nós queremos hoje tratar sobre esse assunto, trazer uma palavra que Deus colocou em nosso coração sobre esse tema. Eu quero me utilizar aqui da palavra de Lucas, no capítulo 4. Lucas 4. Aqui fala o título, olha, a tentação de Jesus. Aqui Jesus tinha sido batizado por João Batista, tinha descido sobre ele o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba, e ali tinha sido aberto para o mundo a identidade dele, de Filho de Deus. Ali o Senhor falou dos céus, este é o meu Filho amado, para que todos ouvissem que Jesus era Filho de Deus, ou seja, todo mundo percebeu e reconheceu a identidade, os que estavam ali, principalmente João Batista, e os que já tinham o coração voltado para o Senhor, que Jesus Cristo era mesmo Filho de Deus. E aí o que acontece? Versículo 1, Lucas 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Por 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Então o diabo lhe disse, se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o levantando-o a um alto monte, lhe mostrou num momento de tempo todos os reinos do mundo. E lhe disse o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e doa a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E respondendo Jesus, lhe disse, vai-te, Satanás, porque escrito está, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. E levou-o também a Jerusalém, pondo-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que em momento algum tropeces com o teu pé em alguma pedra. E respondendo Jesus, lhe disse, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando toda a tentação, o diabo ausentou-se dele por algum tempo. Então, irmãos, aqui na verdade essa passagem ela tem tantos ensinamentos aqui que se a gente for tratar todos os ensinamentos que ela tem, a gente passaria horas aqui. Mas a gente quer se deter num assunto e permanecer nele, que é sobre a tentação. Aqui, quando foi revelada a identidade de Jesus, a primeira coisa que Satanás foi fazer foi tentar, foi atacar a identidade dele. E foi revelado que ele era um filho de Deus. O que Satanás foi tentar fazer? Atacar essa identidade, atacar essa revelação. Satanás veio oferecer aquilo que ele tem, que são as coisas do sistema do mundo, que é o poder. Olha só, ele oferece poder a Jesus, leva ao alto monte, ele mostrou os reinos, te dou tudo isso, a glória. Foi isso que Satanás veio oferecer, o que ele tem, o domínio que está no domínio das suas mãos para Jesus. Mas, por outro lado, ele encontrou um genuíno Filho de Deus.
Ele encontrou o modelo de homem de Deus e filho de Deus que devemos ser. Ele encontrou uma pessoa super bem posicionada, onde Satanás, e percebam que ele foi levado para ser tentado propositalmente. Propositalmente para quê? Para que ele vencesse o diabo ali e nos ensinasse como vencer Satanás ali. E para que ele mesmo aumentasse, digamos assim, o seu nível de fé, aumentasse ali o seu entendimento muito mais, sendo que ele já era Jesus. Como eu disse, são muitos ensinamentos aqui. Vamos se deter na tentação. Mas aqui ele foi tentado e nos ensinou como devemos resistir à tentação. Percebam, irmãos, em que tudo que Satanás ataca Jesus na sua identidade, ele usa a própria Escritura. Ele usa a palavra de Deus distorcidamente, mas ele usa a palavra de Deus para atacar Jesus. Olha só, se tu és o filho de Deus, atacando diretamente a identidade. Se Deus te diz que tu é filho dele, vamos ver se tu é filho mesmo. Se tu és o filho, atacando a identidade de Jesus. Dize a essa pedra que se transforma em pão. Se tu és filho de Deus, tu tem poder para isso. Tu tem autoridade para isso. Usou a palavra de Deus, usou a própria palavra de Deus. E olha o que o Jesus fala. E Jesus respondeu: está escrito. Ele usou a palavra. Aqui que está a chave para vencermos a tentação que o inimigo vem lançar sobre nós. É estarmos totalmente conectados, totalmente alinhados, entendendo o propósito de Deus para a nossa vida e conectados com a sua palavra. Precisamos estar numa intimidade, numa comunhão com Deus, a ponto de a palavra de Deus estar toda gravada em nosso coração. E o inimigo, cada vez que ele lançar um dardo, que ele lançar uma tentativa para me afastar do Senhor, para me tirar dos planos que Deus tem para minha vida, para me tirar do caminho que o Senhor tem me colocado, eu o vencerei com a espada do Espírito, com a palavra de Deus. Eu o atacarei, golpearei o inimigo com a palavra de Deus. E Jesus mesmo usa. Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo vai novamente, levou um monte, lhe ofereceu os reinos do mundo e disse: dar-te-ei tudo e a sua glória, porque me foi entregue e eu dou quem eu quero, mas me adore e eu te darei tudo. E Jesus fala: vai-te, Satanás, porque está escrito, ele usa novamente a palavra: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Novamente Satanás vem, leva ele ao pináculo do templo e fala, novamente atacando a identidade: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Ele usou a própria palavra contra Jesus. Mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e te sustenham nas tuas mãos. E aí Jesus responde ele: dito está, usou a palavra para combater com o inimigo: não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando toda a tentação, o diabo se ausentou dele por algum tempo. Percebam, é por algum tempo. O diabo não se ausentou do próprio Jesus Cristo definitivamente. Todo o ministério de Jesus, Satanás ficou criando formas de atacá-lo para ver se ele tropeçava, para ver se ele recuava da fé, para ver se ele recuava do Espírito, para ver se ele recuava da palavra, para ver se podiam apanhar ele em algo errado que ele estava fazendo. Mas Jesus, ele usou a maior arma de todas, que é estar na direção de Deus, que é estar na palavra de Deus, que é estar fundamentado na palavra do Senhor, que é estar andando debaixo do poder de Deus, no Espírito Santo, que é estar operando no poder de Deus, que é estar com a palavra de Deus no seu coração, na sua boca e nas suas atitudes. E assim ele venceu Satanás. Percebam que o nosso próprio Senhor foi tentado pelo inimigo com o quê? Com o que o inimigo tem, que são as coisas desse mundo. E é o que ele usa contra nós. É a mesma coisa que ele usa contra nós. Muitas vezes pessoas estão sendo libertas do domínio da ganância, da avareza, do orgulho, da mentira. Jesus Cristo está ali trabalhando, removendo a pessoa do domínio do inimigo, e Satanás vem e oferece uma coisa tão pequenininha e a pessoa joga tudo fora que Deus deu e volta para o mundo, volta para a escravidão, volta para a cegueira, volta a ser dominado pelo inimigo. Por quê? Porque não compreendeu que nós precisamos vencer as tentações que Satanás nos lança com a palavra de Deus. Nós precisamos estar fundamentados e alinhados na palavra do Senhor para agradar a Deus, para ter uma vida de comunhão e intimidade com Deus. Só assim conseguiremos combater ao inimigo espiritual. Satanás, ele é um inimigo espiritual. Nós precisamos ser espirituais. Jesus Cristo, ele foi o ministério dele todo
espiritual. Por isso que ele sempre resistiu às tentações de Satanás e combateu contra a religiosidade, contra a imoralidade, combateu contra as mentiras, contra o engano de Satanás, sendo espiritual e estando na palavra de Deus que é espírito. Não é mesmo, pastor? Com toda certeza, irmão. Irmão Adilson, e é muito importante, eu quero até pontuar algo que me chama bastante atenção aqui nesse assunto. Existem 2 pontos que eu quero colocar aqui para tratar desse assunto que são importantes. Primeiro, os motivos, certo? E os princípios, né? Então, os motivos que Satanás tinha e que Jesus tinha, e os princípios de Jesus e os princípios de Satanás, certo? Então, eu quero pontuar isso. Então, primeiramente, como foi lido aqui, a palavra fala assim, 40 dias foi tentado pelo diabo. Ou seja, então foi uma sequência de 40 dias em que Jesus foi tentado pelo diabo. E a palavra fala assim, ó, e não comeu coisa alguma. Então, ou seja, nesse período em que o diabo estava tentando Jesus, então Satanás ele tinha os motivos que ele queria fazer. Ele queria, como o irmão pontuou aqui, ele queria talvez manipular Jesus ou persuadir Jesus, né, ou atrair Jesus para um interesse, né, ou alguma oferta que ele estava ofertando a Jesus, né? Então, interessante que o primeiro ponto aqui nesses 40 dias que Jesus esteve lá no deserto sendo tentado, Jesus não comeu. Então, assim, primeiramente, como eu falei aqui, os motivos e os princípios, 2 coisas, né? Então, primeiro, os princípios de Jesus e os motivos dele, né? Os princípios de Satanás e os motivos dele. Então, vamos entender também os nossos princípios e os nossos motivos, certo? Então, assim, os princípios e os motivos de Jesus. Primeiramente, princípio de Jesus, Filho de Deus, certo? Em obediência a Deus para cumprir a vontade de Deus, não estava aqui pela vontade dele, pela vontade de Deus, certo? Então, isso era o princípio, né? E os motivos, né? O motivo era o quê? A motivação dele, se guardar para Deus e fazer a vontade de Deus. Então, como ele já tinha consciência que ele estava sendo guiado pelo deserto, pelo Espírito ao deserto, e lá ele seria tentado pelo diabo, já estava sendo tentado pelo diabo, ele tomou uma ação, uma precaução, porque ele teve motivos, o quê? Para se guardar. Então, um dos motivos que ele fez, o que foi? Ele não comer coisa alguma. Por que ele fez isso? Para ele não, vamos dizer, para ele se fortalecer no Espírito, não alimentar a sua carne. Ou seja, para se consagrar mais a Deus, tendo motivo de se dedicar mais a Deus, se fortalecer mais em Deus, estar mais fortalecido em Deus, para poder suportar a tentação, porque a tentação é uma provocação, né? É tipo de uma sedução no momento que você está fraco. Então Jesus não estava comendo exatamente para ser fortalecido no Espírito. Então assim, os princípios de Jesus era se fortalecer mais em Deus, né? E no sentido de se fortalecer em Deus para fazer o quê? Não o que ele queria, mas o que Deus queria. Então ele tinha que ter algumas ações em cima desses princípios, que era o quê? Sabendo com quem ele estava lidando, que era o inimigo, que era astuto, que era o tentador, que ia tentar ele, então Jesus teve algumas ações. Pois é, a primeira ação, que naquela situação de tentação, era de não comer. Para quê? Para se fortalecer espiritualmente. Então o que eu quero dizer com isso? É que nós, como cristãos, não podemos ignorar as artimanhas do inimigo. Se nós sabemos que ele está nos atacando, sabemos que ele vem para nos atacar, para nos tentar, nós temos que ter algumas ações preventivas, algumas ações de precauções, vigiando, se cuidando, se preparando, se fortalecendo em Deus, se firmando em Deus. Para quê? Para que possamos estar firmados, para não ser suscetíveis a essa tentação, para não ser manipulado nessa tentação. Então nós temos que ter uma preparação, irmãos. Não é apenas teoricamente, eu sou filho de Deus e estou aqui, estou resolvido, o inimigo não me ganha. Então o inimigo ele é um inimigo. Ele é um adversário, ele é um tentador, então ele veio tentar. Então Jesus estava se preparando para essa tentação, estava trabalhando na sua condição, nos seus princípios, para ele poder realizar
né, o propósito dele, a intenção dele de cumprir o propósito de Deus. Se nós temos o propósito de cumprir, de fazer a vontade de Deus, viver a vida que Deus planejou para nós temos que ter uns princípios, né, e saber os motivos pela qual nós somos de Deus, estamos em Deus e queremos o quê? Vencer o inimigo. Por que queremos vencer o inimigo? Porque queremos honrar a Deus, porque tememos a Deus e sabemos que Deus vai o quê? Vai nos amparar, vai nos guardar, vai nos capacitar e vai sempre proporcionar o quê? Os meios, mecanismos e a capacidade para quê? Para nós vencer o inimigo, porque na verdade o inimigo já foi vencido. Só que ele não se dá por vencido. Então existe aqui dois pontos, então, né, os motivos e os princípios. Então existem muitos cristãos, falando, né, para cristãos, já para pessoas que já estão na fé ou tentando vir para a fé. Se você estiver com os motivos errados, você não vai, você vai estar com os motivos equivocados e o inimigo vai usar esses motivos para te tentar e você vai ser totalmente suscetível à tentação dele, você vai cair na tentação dele. Vai ter uma porta aberta, né? Então o que acontece? Exatamente. Então o que acontece? Você precisa o quê? Rever os seus motivos e os seus princípios se estão em Deus, o teu coração está em Deus, no propósito de obedecer a Deus, em humildade a Deus, em obediência a Deus, no propósito de fazer a vontade de Deus e não a nossa, e não a minha, e não estou com interesse em cima disso. Por quê? Porque hoje no meio, né, das religiões existe o quê? Muitas pessoas cheias de motivos por trás. Os princípios deles estão totalmente desconectados aos princípios de Deus. Os motivos dele, que ele está fazendo algo, não são pelos mesmos motivos de Deus. Então, ou seja, é uma pessoa totalmente suscetível à tentação, ao engano, a cair na mão do inimigo. Então, se a pessoa não está se preparando, se guardando, porque ela não tem princípios em Deus e não está com os motivos certos em Deus, ela vai o quê? Abrir vários precedentes para o tentador, para o inimigo, tomar o território, tomar o ambiente, tomar força e vai tomando, né, vamos dizer, áreas da tua vida e vai passar a te possuir, te dominar e te controlar. Você vai ser um controlado por ele, dominado por ele, vencido por ele, inevitavelmente. Mas se você tiver com os princípios, né, estabelecidos pela palavra de Deus, fundamentado como filho de Deus, em temor a Deus, em obediência a Deus, determinado a cumprir a vontade de Deus, em viver a vontade de Deus para a tua vida, em cumprir o propósito de Deus para a tua vida, certamente Deus ele vai estar o quê? Também compactuando contigo. E você vai estar orando, buscando a Deus, vivendo em temor, em obediência a Deus, e Deus vai estar direcionando e te guiando o quê? A você tomar medidas de precauções preventivas, né? Para que você esteja o quê? Se preparando, se condicionando para quê? Para sempre vencer as tentações. Para você não ser suscetível à queda, ao erro, ao engano, à manipulação, que é o que as religiões hoje vivem totalmente insuscetíveis a isso, por essas questões de não ter por princípios equivocados e motivos equivocados. Então nós temos que estar alinhados com os princípios de Deus e fundamentados com os motivos, com os propósitos, alinhados com os propósitos de Deus para a nossa vida. Entende? Então ali você vai fechar, você não vai deixar precedentes para o inimigo se infiltrar na tua vida e dominar a tua vida. Então isso duas chaves importantíssimas que eu queria pontuar nesse assunto. Em nome de Jesus, irmão Deus. Irmãos, entenda assim, que a gente não está querendo exaltar o inimigo, a gente não está querendo exaltar a força do diabo. Mas assim, precisamos entender algo que precisa ser muito bem considerado. A palavra do Senhor nos fala o quê? Que ele é ladrão, mentiroso, ele é o pai da mentira, que ele veio para roubar, matar e destruir. Como o pastor pontuou aqui, ele já foi vencido, mas ele não se dá por vencido. E o que nos separa de Deus? O que nos afasta do Senhor? São os nossos pecados. Humanamente sozinhos, nós não conseguimos nos libertar deles, é impossível. Mas com a obra de Jesus Cristo na cruz, com o apoio que o Senhor nos dá, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo trabalhando, operando em nós, com a sua palavra, Jesus Cristo vai removendo os nossos velhos manias, os pecados, vai removendo tudo isso de nós.
E é óbvio que Satanás, que não se dá por vencido, vai tentar novamente introduzir na nossa vida o quê? Os pecados, que é o que causa o afastamento e separação do Senhor. Então é por isso que nós precisamos dar relevância a essa situação. Não é que exaltamos ao inimigo, até porque quando estamos em Jesus, se estivermos em Jesus, como o pastor falou, olha os dois motivos, os princípios e os motivos, os princípios e os propósitos. Quando entendemos essa situação e estamos debaixo dos princípios corretos e da vontade de Deus, nós estamos no Senhor, Satanás também é vencido para nós, também é derrotado. Agora, se eu estiver no meu desejo, no meu querer, eu tenho espaço na minha vida aberto para ele agir. Eu tenho espaço na minha vida aberto para ele operar, para ele mentir, para ele me seduzir com as tentações. E Deus, ele é tão maravilhoso que é por isso que precisamos estar totalmente alinhados e conectados ao Senhor para compreendermos as armas que ele nos dá. Ele nos dá a sua palavra. Se você for lá no livro de Efésios, no capítulo 6, tem a armadura de Deus, que é o cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias da pregação do evangelho, das boas novas, o capacete da salvação para blindar a nossa mente, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então Deus, ele nos dá um mecanismo, Deus, ele nos dá todas as formas para que consigamos resistir, combater com o inimigo que já é derrotado se eu estiver em Cristo. Agora, se eu estiver andando no meu desejo, no meu querer, pela minha vontade própria, eu tenho uma porta gigantesca onde o inimigo vai estar sempre atuando, sempre atuando. E a qualquer momento, se eu não estiver no Senhor, eu estou suscetível a cair. E muitos caem. Porque a palavra do Senhor fala que larga e espaçosa é a porta e o caminho, é o caminho que dá acesso e a porta que dá acesso à perdição. E muitos entram por ele. Por que muitos entram por ele? Porque não se conectam com o Senhor, não se conectam com a vontade de Jesus, andam pela sua própria vontade, andam na força do seu braço e estão suscetíveis ao erro. Jesus Cristo venceu porque ele estava bem posicionado, sabendo quem ele era, sabendo aquele que estava com ele e sabendo o que ele veio para fazer. Ele veio para realizar uma obra que nos dá salvação e ele se manteve fiel ao seu chamado, ao seu propósito. E aí não teve espaço para o inimigo derrubá-lo, não é mesmo, pastor? Exatamente, irmão Dilson. E uma coisa muito importante é a gente entender os princípios, né? Os princípios de Cristo têm que ser os nossos princípios, Amém. Certo? Então, assim, se nós estivermos em concordância com Cristo, em comunhão com Cristo, humildemente aprendendo de Cristo, nós vamos estar o quê? Nos estabelecendo nele, nos firmando nele, nos fundamentando nele, certo? E aí, se a gente estiver em Cristo, o inimigo não pode nos derrubar, não pode nos prejudicar, não pode nos derrotar. Por quê? Cristo já o venceu. E se estamos em Cristo, não podemos ser vencidos porque estamos em Cristo. Em Cristo. Então, só que o ponto é estar em Cristo. Então, assim, eu vou me utilizar aqui da palavra de Tiago, que fala algo bem importante. Diz assim, no capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim, antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Então, entenda o seguinte, a graça de Deus, ela é dada e manifesta a todos os homens, né? Mas, porém, o que acontece? Quando o homem está na soberba, ele anda por si próprio, por aquilo que, pela sua razão, pelo seu egoísmo, pela sua altivez, né? Pela sua avareza, pela sua natureza, o que acontece? Ele não vai ter graça, entende? Mas agora o que acontece? Quando ele anda em humildade, humildade, o que é humildade? Não é pobreza, humildade é reconhecer a bondade de Deus, a riqueza de Deus e o valor da obra de Deus em nós. Então, aí Deus dá graça aos humildes que reconhecem isso, que essa graça vem dele, que o favor vem dele, a bondade é ele e vem dele, né? Então, o que acontece? Ele dá graça aos humildes. Então, ou seja, nós temos graça. Ou seja, para quê? Para resistir ao inimigo, para vencer ele e para permanecer com Deus. Porque olha aqui, ó, sujeitai-vos, pois, a Deus.
resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que nós podemos resistir ao diabo sem se sujeitar a Deus? Então, quem é humilde vai se sujeitar a Deus. Vai estar em conexão com a vontade de Deus, a obediência à palavra de Deus. E aí o que acontece? Vamos se sujeitar a Deus e vamos resistir ao diabo. E o diabo vai fugir de nós. Agora, se nós não se sujeitamos a Deus, não somos humildes, né? E aí como que vamos resistir ao diabo? Vamos se entregar a ele, ou vamos se conectar com ele, vamos entrar em acordo com ele, né? Mas no capítulo 2 aqui, Tiago também diz alguma coisa bem importante, uma palavra bem importante, fala assim, ó, capítulo 1, versículo 19, fala assim: sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com humildade a palavra em vós enxertada, que pode salvar a vossa vida. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então, olha aqui, amados, como a palavra de Deus é tremenda. O que nós temos visto? Tem tantas pessoas que têm tanto discurso bonito, você ouve tanta pregação bonita, mas estão se enganando com isso, e enganando a muitos com isso, porque já são vencidos, porque são convencidos, não são convertidos, né? Por quê? Porque são apenas o quê? Ouvintes e são enganando-se e enganando-vos com falsos discursos. Porque eles não são cumpridores, o que é praticante da palavra. Não é somente pregar a palavra, não é somente conhecer, eu quero conhecer a palavra, eu quero estudar a palavra para eu conhecer a palavra. Para quê? Para ficar mais soberbo? Ou qual é os motivos? Você quer conhecer a palavra? Para quê? Para obedecer ela? Para cumprir ela na tua vida? Para fazer a vontade de Deus? Para praticar ela? Ou para você ficar o quê? Mais soberbo, mais arrogante, mais prepotente? Quais os motivos? Aí é o ponto, entende? Agora vamos lá. Sabei isto, meus amados irmãos, olha aqui, ó. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então todo mundo quer discursar, todo mundo quer pregar, todo mundo quer falar, mas por que não querem ouvir? E por que não ouvir a Deus? E por que não ouvir a palavra de Deus? Por que não aprender de Deus? Por que não receber o que Deus quer? Por que não aceitar o que Deus quer fazer na nossa vida? Por que não estamos prontos para ouvir? Porque queremos somente falar e não queremos ouvir. Aí é onde Satanás já está ganhando, ou já ganhou, entende? Se não tivermos pronto para ouvir a Deus, não ouvir o meu eu, não ouvir o discurso que eu quero, porque tem muita gente que vai procurando o seu tipo de discurso, tem pessoas que vão procurar o seu tipo de religião, seu tipo de pregador, como diz a palavra, o apóstolo Paulo. Nos últimos dias amontoariam o quê? Doutores que falariam segundo suas intenções. Então, o que a sociedade religiosa está buscando hoje? Né? Pessoas de grande intelecto, de grande conhecimento, bons filósofos, bons teólogos, para quê? Para falar conforme o teu desejo. Mas deixa eu dizer uma coisa, você não está pronto para ouvir. Você está pronto o quê? Para falar aquilo que você acha, para você se tornar mais orgulhoso, para falar aquilo que você acha. Mas agora deixa eu dizer uma coisa, existem princípios aqui, existem motivos errados aqui, precisam ser corrigidos. Então entenda o que está sendo falado. Se você quer viver em Deus e para Deus, você tem que estar pronto o quê? A ouvir a Deus. E geralmente o que Deus fala não é o que eu quero, o teu eu quer ouvir. Então nós temos que estar prontos, se preparar para ouvir e aceitar o que Deus está falando, porque Deus vai o quê? Vai me corrigir do que eu estou errando ou propenso a errar. Entende? Mas essa geração o quê? Quer falar, quer pregar, quer discursar. O mundo está discursando, os pregadores estão discursando, mas quem está praticando a palavra de Deus? Entende? Então os motivos estão errados, os princípios estão errados, então isso tudo tem que ser revisto, tem que ser reconsiderado, tem que ser reavaliado, tem que ser ponderado na nossa vida, para que a gente possa ter uma vida realmente legítima, autêntica, uma fé autêntica em Deus, uma vida conservada por Deus. Porque, queridos, deixa eu dizer uma coisa, Deus não nos fez para perder,
Deus não nos fez para ser derrotado. Só que se nós abrir esses precedentes e viver com os princípios errados e os motivos errados, nós vamos ser uma vítima fácil, né, ou propensa, ou totalmente vulnerável, suscetível aos encantos e aos enganos, às tentações do inimigo. Você vai ser uma presa fácil para ele, queridos. Você vai ser um cordeirinho, né, fácil para ser tragado pela boca, ser devorado pelo leão. Então, queridos, não brinque de fé, não brinque de ser cristão. Tenha os princípios corretos e os motivos corretos, ajustados em Deus, alinhados com Deus. Esteja pronto para ouvir, pronto para praticar a palavra de Deus, sujeitando-se a Deus, resistindo ao inimigo, porque tem que resistir a ele, sujeitando primeiro a Deus, resistindo ao inimigo, o inimigo fugirá de vós. Agora, se você e os seus princípios estão errados, os motivos estão errados, então você não vai ter nenhuma resistência com o inimigo, pelo contrário, você vai se conectar a ele, né? Isso já vamos dizer, vai ser só vai haver uma conexão aí. Então, não quero me estender muito, mas em foco, né, o relevante do assunto, desse assunto, em cima desses dois princípios. Entenda isso, em nome de Jesus, né? Então, veja que não adianta você querer ser grande, seja pequeno aos olhos de Deus, seja humilde diante de Deus, sujeite-se a Deus, não queira ser grande, deixa Deus ser grande na tua vida. Os motivos estão errados, as pessoas querem ser grande. Não, seja pequeno diante de Deus, seja humilde diante de Deus. Eu quero discursar, eu quero falar, eu quero ser um pregador, eu quero ser um... Peraí, você quer ser um gigante? Você porque não quer ser um pequeno, tem que derrubar o gigante do teu eu que está na tua vida. Isso é o que o inimigo te leva, se utiliza para te derrubar, que vive te derrubando, porque o teu eu é gigante, né? Vamos dizer, o teu ego é gigante, então os teus motivos estão errados, teus princípios estão errados, precisa ser consertado isso. Amém, queridos? É isso que estamos tratando aqui em nome de Jesus, né, irmão Adilson? Caminhando para o final, irmãos, assim, Jesus Cristo, ele venceu Satanás, derrotou. Quando eu estou nele, eu também sou um vencedor em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, mas como é que eu me conecto no Senhor? O principal sentimento que me conecta ao Senhor é a humildade. A principal forma de eu estar conectado ao vencedor que é Jesus Cristo. Eu preciso estar conectado ao Senhor. Eu costumo dizer que Jesus Cristo, irmão, ele tem muitas qualidades, ele tem muitos adjetivos para a sua pessoa, ele tem muitas coisas que a gente pode casar com a pessoa de Jesus Cristo. 1 João fala que ele é um advogado fiel. O livro de Hebreus fala que ele é o sumo sacerdote, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. No livro de Romanos fala que ele é o nosso intercessor. No livro de João fala que ele é nosso amigo. E a Bíblia inteira nos relata que ele é nosso Salvador. Basta que creiamos nele, estejamos nele, combatendo com as armas que ele nos deu, procurando estar alinhados com a sua vontade, procurando estar alinhado com o seu coração, com o seu desejo. Aleluia. Irmão, quando estamos em Cristo, quando a nossa mente, o nosso coração está no Senhor, está em fazer a sua vontade, está em estar em comunhão com ele, eu já não tenho mais espaço para o inimigo me tentar e me atacar. Em nome de Jesus, esteja no Senhor. Esteja conectado com o Senhor. Não procure ser ou viver aquilo que você quer. Procure ser ou viver aquilo que Deus quer para você. E você terá o amparo total do Senhor. Pois quando estamos debaixo da mão dele, debaixo da sua direção, estamos amparados pelo Senhor. E aí ele nos ajuda. A palavra fala em Hebreus, né? Aquele que passou as tentações é fiel para ajudar a nós passarmos por elas também. Ele nos auxilia, ele é nosso amigo, ele é o intercessor, ele é o advogado, ele é o apóstolo, ele é o sumo sacerdote. Aleluia. Ele é como eu falei aqui, todos os adjetivos possíveis que nos levam a Deus, todos eles finalizam na pessoa, se findam na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. Amém, irmão Dilson, é isso aí. Então nós vamos orar, né, por você que está dentro desse contexto, desse assunto, né?
às vezes fracassando, às vezes falhando, às vezes, né, caindo nas tentações, ou propenso a cair na tentação. Então se utilize dessa palavra, medite. A gente tem, né, você pode seguir nosso canal, você pode também acessar, nos contactar. A gente está aqui para podermos estender mais esses assuntos, né? Outros assuntos, tratar outros assuntos. E em nome de Jesus a gente vai orar nesse momento, né, para que você seja ajudado e que essa palavra prospere no teu coração em nome de Jesus, amém? Isso aqui que o pastor falou, perdão atrapalhar o senhor, é muito importante, irmão. Se você precisa de um auxílio, você terá o nosso auxílio, nos chame, pode chamar ali manda ali pelo YouTube mesmo, comente, deixe seu WhatsApp, ou nos chame no privado, terá a nossa humildade, o que Deus tem nos dado, você terá também. Jesus. Nós estamos aqui disponíveis para te ajudar. E queremos te ajudar. Essa é a intenção desse canal, essa é a intenção de estarmos disponíveis para Deus, para te ajudar, para te auxiliar. Se você precisa de ajuda em qualquer área da sua vida, você não está conseguindo vencer sozinho, você está se vendo sozinho, primeiramente, Jesus Cristo está com você. E segundo, nos procure, nós te ajudaremos em nome de Jesus. Amém. Querido Deus e Pai, nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oramos sobre a Tua palavra, Sim, Senhor, meu Deus. E que pelo poder do Teu Espírito Santo essa palavra fale e seja confirmada em cada coração agora. Em nome que de Jesus. Que nos assistem, Senhor, que pelo poder do Teu Espírito Santo haja um despertamento, Sim, esses olhos possam ser abertos, Sim, esses Deus. entendimentos possam entender, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos agora, Pai, repreendendo toda a tentação, toda a obra maligna, toda a invasão do inimigo agora na mente, na alma, no coração, nós repreendemos em nome de Jesus, nós quebramos esse mal agora em nome de Jesus, e que pelo poder da Tua palavra, todos os princípios, Senhor, e os motivos venham ser alinhados aos Teus para a Tua glória, no nome de Jesus nós oramos te pedindo e também te agradecendo em nome de Jesus, amém, que assim seja, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Um grande abraço a todos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.